É uma oportunidade a gente estar compartilhando essas informações, esse conhecimento com vocês. Esse painel, eu tenho a presença da Nick Black, que é diretora do ICMM, né, o Conselho Internacional de Mineração e Metais, com o Sérgio Andrade, que é o diretor executivo da Agenda Pública, o Heiko Spitzek, que é diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, e o Flávio Otônio Penido, que é o nosso diretor-presidente do IBRAM. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos começar essa apresentação, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima oportunidade de vê-los e ter essa conexão para a gente discutir um pouco sobre como foi a resposta, né, do setor mineral perante essa pandemia que todos nós, no mundo inteiro, tivemos que vivenciar. E para começar nosso debate, eu gostaria de convidar a Nick para poder compartilhar um pouco de como foi essa experiência do ICMM produzindo esse documento. Obrigada, Paulo, e bom dia. É ótimo estar aqui com vocês. É um prazer realmente estar aqui com todos para o lançamento desse arcabouço de construção de um Brasil melhor. Para aqueles que não sabem, no ICMM, nós reunimos 27 empresas de mineração e mais de 35 associações, incluindo o IBRAM, para trabalhar em colaboração e para melhorar a sustentabilidade e a performance do setor de mineração. Nossos membros operam 650 ativos em mais de 50 países, representando 1/3 da atividade de mineração de grande escala. É realmente extraordinário ter esse desafio e em face a essa crise extensa da Covid-19. Em março, parece que foi uma vida atrás, nós começamos a convidar os membros a compartilhar sobre seus recursos, desafios e as formas de resposta à pandemia. E nós estabelecemos uma biblioteca digital de recursos para dar apoio aos membros na resposta à Covid-19. Um dos nossos membros primeiro sugeriu, no início, a colaboração do desenvolvimento de uma diretriz para ajudar a capturar as lições imediatas nos primeiros meses da pandemia e pensar no que pode vir depois. Nós não poderíamos ter previsto que a ferramenta resultante na construção de um arcabouço melhor seria trazida à vida com exemplos do setor de mineração no Brasil. E é maravilhoso ver isso. Então, o que é esse arcabouço, essa estrutura de construção de um mundo melhor? Ela traz lições, insights e conhecimento compartilhados pelo ICMM e é um guia prático para as empresas de mineração, mas também para outras empresas em outros setores, assim como o governo, sociedade civil e outras partes interessadas, para ajudar as empresas a revisar e fortalecer suas respostas imediatas à Covid-19. Mas também tem o objetivo de incentivar o pensamento sobre o suporte a longo prazo da resiliência das comunidades no cenário pós-Covid-19. E ela se baseia na experiência distinta da mineração para nos ajudar a avaliar desafios e oportunidades para construir um caminho de saída da pandemia. Como é que foi desenvolvido? Eles dizem que as boas ideias viajam longe e quando nós tínhamos essa intenção, então, de estabelecer essa estrutura, nós ficamos sabendo de uma boa ideia desenvolvida por outros e uma outra estrutura que foi desenvolvida pela Business Fights Poverty e pela Harvard, a universidade, e foi desenvolvida com os especialistas de comunidades, com representantes da sociedade e de empresas, e nós achamos essa ferramenta exatamente o que nós gostaríamos de construir. Uma chamada estrutura Rebuilding Better. Então nós contactamos eles e começamos a trabalhar com uma iniciativa de parceria para ajudar a customizar essa ferramenta para o setor de mineração. O que ela é? Essa estrutura identifica 3 pilares ou áreas-chave de ação para ajudar a responder à pandemia. A primeira são as vidas, ações que podem endereçar os desafios de saúde com que nós nos deparamos e a segurança dos empregadores, empregados, comunidades, etc. Segundo,
como é que nós podemos proteger o meio de vida, os empregos, diante dessa interrupção do mercado de trabalho terrível que estamos vivendo? E terceiro lugar, aprendizado. Nós sabemos que o aprendizado de crianças foi interrompido no mundo inteiro. Como é que nós podemos agir como empresas para apoiar o aprendizado nesse momento? Então são 3 áreas de ação: vidas, sobrevivência financeira e aprendizado, em 3 áreas para ações das empresas. A primeira é no centro dos negócios, o segundo, filantropia e advocacy, ou um engajamento maior. E por fim, nós temos então essa estrutura de 9 caixas e que fala de ações práticas para a resposta à Covid, e também explora que ações podem ser tomadas na reconstrução a longo prazo de um futuro melhor. Então, a ICMM produziu, e isso foi personalizado para o contexto brasileiro. Você pode encontrar mais de 90 exemplos de ações que as empresas podem tomar e mais de 60 iniciativas específicas que as empresas, que a ICMM, os membros, tomaram para lidar com a pandemia. Também inclui diretrizes de alto nível de priorização e colaboração entre setores, e se liga com 23 recursos práticos. Como ferramentas, nós esperamos que essa ferramenta ajude a inspirar e guiar ações e também dar apoio ao pensamento sobre a mineração, e também o papel de outras empresas que pode ser desempenhado sobre resiliência a longo prazo ao lidar com as desigualdades que foram expostas pela pandemia. Eu quero trazer esse arcabouço à vida com alguns exemplos, e para começar eu gostaria de me concentrar nas vidas, e no início da resposta e agora nós temos um enorme foco na proteção das vidas. Através do core business nós vemos muitos membros do ICMM e empresas de mineração e outros setores tomando ações rápidas para proteger a saúde de seus trabalhadores, empreiteiras e comunidades onde elas estão inseridas. Por exemplo, a Anglo American implementou um programa de suporte à saúde para proteger a saúde de 90 mil funcionários no mundo todo, incluindo o Brasil. Em termos de investimento na comunidade, a segunda área de ação corporativa, no Brasil nós vimos o Instituto de Tecnologia e a Fiocruz realizando algum sequenciamento de genoma que é um dos maiores do mundo, com investimentos de 2,4 bilhões de reais em pesquisas, e também ocorreu doações de equipamentos médicos e uma doação de 10 milhões de reais para dar apoio a hospitais locais no norte do Brasil. Então esse é um exemplo de proteção de vidas, investimento em comunidades e também o engajamento em políticas e advocacy. Uma empresa na Nova Guiné se envolveu com as autoridades locais para ajudar a capacitação, e nós estamos buscando empresas que têm a intenção de se envolver com governos para tomar ações relacionadas à pandemia e toda essa disrupção que tem acontecido como resultado dela. Isso nos dá, então, uma ideia em relação às vidas, mas falando sobre o aprendizado e alguns exemplos também de manter o ganha-pão dessas famílias em relação a manter a renda de comunidades e fornecedores. Houve pagamentos de benefícios que foram contínuos durante a pandemia. Por exemplo, a Star 32 tomou atitudes para ajudar fornecedores e também os que forneciam EPI, incluindo máscaras ou equipamentos de testagem durante a pandemia. Outros exemplos também de fornecer alimentos ou outros suportes a comunidades locais. Nós temos assistência a proprietários de empresas locais e também organizações comunitárias e dando acesso ao governo ou outras fontes de acesso a recursos financeiros. E não só em questão de recursos médicos, mas também dar recurso em lidar com a burocracia e dar resposta ao acesso e também conectar organizações dentro de uma rede de empresas. E por fim, nós vemos empresas respondendo a essa disrupção inédita no aprendizado de jovens e crianças. Um exemplo é o Rio Tinto, que doou fundos para diversas
iniciativas de aprendizado em automação e também investimento para ajudar professores. Então, eu espero que isso tenha dado a vocês uma visão geral da estrutura prática que nós estamos montando em termos de montagem de diretrizes e também alguns exemplos. Eu encorajo vocês a ler o relatório e obter inspiração no contexto brasileiro latino-americano. E nós temos exemplos práticos, a estrutura também, a nossa esperança é questionar não só as empresas de mineração, mas também outras indústrias, a pensar sobre ações que podem ser tomadas agora para construir uma resiliência organizacional e suportar a transição para uma economia de baixo carbono igualitária que nós queremos. Só para refletir sobre algumas lições ou insights. O que a gente aprendeu do setor de mineração em sua resposta e o que a gente pode fazer diferente daqui para frente? O que se tornou muito claro durante essa pandemia é que as empresas de mineração estão conectadas de forma muito única às suas comunidades onde elas operam. Em muitos casos, a resposta das empresas de mineração à Covid-19 se baseou em relações profundas que essas empresas estabeleceram com comunidades locais e muitas vezes por gerações. E também temos insights de outros setores e eu vou falar de alguns. O primeiro é que essa confiança estabelecida a longo prazo com as comunidades é fundamental para nós. A Covid-19 colocou no centro a importância de estabelecer essas relações. Isso é feito através de consultas estruturadas, pesquisas, engajamento para entender quem é a comunidade, como ela funciona, onde estão as vulnerabilidades. A mineração nem sempre conseguiu acertar isso, mas a pandemia mostra o quão crítico o investimento nessas relações é para identificarmos essas necessidades e para... Por exemplo, em engajamento é necessário, por regulamentação, online mesmo pode ser feito. Ou seja, quão bem nós conhecemos as comunidades, nossas empresas e o impacto delas nas comunidades e que tipo de imagem nós apresentamos a ela. A segunda, em relação à saúde e segurança. Nós sabemos que nós temos uma cultura muito forte de segurança que tem sido muito proativa em proteger a saúde dos funcionários e também os fornecedores e empreiteiras e no controle da doença também, por exemplo, na resposta à tuberculose, HIV, AIDS, ebola, e nós temos lições para outros setores também. Nós geralmente precisamos de horizontes de tempo com investimentos de múltiplos anos. Isso nos leva a um pensamento mais amplo. A empresa pode ter um papel em fortalecer a resiliência a longo prazo do sistema de saúde. Eu sei que em muitos lugares do mundo essa conversa está viva e é muito importante. Que papel as empresas podem desempenhar localmente, globalmente, para ajudar a capacitar, suportar e trabalhar com governos locais, municípios, prefeituras, para reconhecer o papel crítico que elas têm na resposta e capacitar. E em terceiro lugar, muitas pessoas comentaram que a pandemia está acelerando tendências que nós já víamos em termos do uso de tecnologia, que leva a uma grande escala de disrupção. Como é que nós podemos, então, lidar com essa transição de forma que dê suporte a um trabalho decente para todos? Como é que nós podemos trabalhar de forma colaborativa com governos, a sociedade civil e todos para ajudar a identificar e catalisar treinamento e as habilidades que precisamos agora, mas também as habilidades que precisaremos para apoiar a transição em direção a essa economia de baixo carbono e mais inclusiva? Nós temos essas três áreas fundamentais que o setor de mineração, então, tem uma especialização, uma experiência muito grande para compartilhar. E desses insights, eu acho que há 4 princípios de ação fundamentais que são identificados no relatório e que são bons de reconhecer. O primeiro fala de respostas a curto prazo e resiliência a longo prazo. E quando nós falamos de investir dinheiro numa resposta de saúde imediata, sem pensar na sociedade local e nas organizações locais que podem me ajudar a entregar o meu programa de investimento. E essas organizações, se elas saírem do mercado, com quem que eu vou trabalhar? Então, nós precisamos de resposta a curto prazo com resiliência a longo prazo. E também essa mentalidade de
transformação. Esse ano foi muito transformador para muitos de nós e requer agilidade, abertura e uma mentalidade de transformação e mudança. O terceiro que contribui a essa mudança setorial é entender onde é que nós nos encaixamos e o que nós podemos mudar, e também a importância de comunicação, coordenação, colaboração. Paulo, muito obrigada. Para resumir, essa Building Forward Framework, ela questiona as empresas em questionar essas desigualdades que a Covid-19 desnudou. As organizações internacionais estimam que nós voltamos talvez 20 anos em alguns dos ganhos de desenvolvimento que nós tínhamos. Sabemos que 500 milhões de pessoas no mundo todo perderam o trabalho e têm as vidas agora em risco. O desafio é enorme, mas nós vimos que o setor de mineração é uma estrutura crítica em muitas jurisdições e eu imagino que nós possamos trabalhar juntos para reconstruir isso. É um prazer, muito obrigado. Eu estou ansiosa por ouvir mais a respeito de como o setor de mineração respondeu no contexto brasileiro e para entrar em contato com vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Nick. Foi um prazer ouvir e obrigado pelos compartilhamento dessas experiências que o ICMM conseguiu coletar do setor e aplicar dentro desse framework. Bom, agora vamos ouvir, né, a experiência do Brasil. Eu passo a palavra, então, para o diretor-presidente do IBRAM, Flávio. Por favor, compartilhe um pouco de como foi essa experiência aqui no Brasil e o que a gente poderia compartilhar que foi feito pela indústria mineral aqui. No IBRAM, bastante ocupado aí nesses dias, e agradecer aí a presença da Nick, do Sérgio Andrade, do Eico, nesse momento aí que a gente vamos procurar mostrar aqui como que a mineração de fato foi parceira no desenvolvimento aí da sociedade mais inclusivas e mais resilientes. De fato, após a experiência aí, a partir do ICMM e outros parceiros, nós editamos uma versão do relatório original em inglês, onde a gente vai procurar difundir aí para outros mineradores e outros órgãos, inclusive órgãos da América Latina, de todo o mundo, com relação à mineração como parceira para desenvolvimento dessas sociedades. Essa publicação que nós temos orgulho de apresentar teve uma participação da agenda pública, também da Fundação Dom Cabral, que contribuíram com a avaliação técnica de seu conteúdo. O objetivo desse documento é eternizar os aprendizados que o setor teve ao enfrentar lado a lado com a sociedade em geral uma pandemia única, um alto impacto que houve em todas as camadas sociais. Em linhas gerais, a avaliação é que o setor mineral brasileiro aprendeu muito e tem exercido seu papel, sem dúvida, para contribuir uma construção de uma sociedade mais inclusiva e resiliente. Lidar com crises exige serenidade, competência, agilidade, entre muitas das melhores características humanas. Se essa crise é maior em décadas, o tamanho do desafio aumenta exponencialmente. A maneira como o setor de mineração, tanto no Brasil quanto em outras nações, lidou com os riscos provocados pela Covid-19, assim como suas consequências à economia e para a sociedade, demonstraram a maturidade dessa indústria, no sentido de tomar decisões rápidas, decisões inteligentes e orientadas pelo senso de coletividade, trazendo para os centros colaboradores, os fornecedores, a sociedade civil, os governos e outras empresas. Sem dúvida, foi dessa forma que as mineradoras brasileiras conseguiram manter e adequar as suas operações, estabelecendo protocolos extremamente consistentes.
Ao mesmo tempo, foram tomadas providências para apoiar o governo e o setor de saúde. Foi marcante, por exemplo, a pronta resposta das mineradoras, ao usarem as suas estruturas no exterior e seu poder de compra para importar, por exemplo, testes clínicos, equipamentos hospitalares também, que tão necessários são para oferecer suporte às ações de prevenção e combate ao vírus. Nós temos consciência dos impactos a curto, médio e longo prazo que a sociedade está enfrentando e terá que vencer por um tempo ainda indeterminado, que esperamos que seja breve. Famílias perderam parte ou totalidade de suas rendas. Houve uma retração na economia e no crescimento do país. O impacto da pandemia é irregular, a depender do nível social, das atividades, do setor, onde cada brasileiro está inserido. Precisamos evitar que essa pandemia aumente a desigualdade social existente em nossa sociedade. A percepção da sociedade sobre esse posicionamento ativo em face à crise se fez sentir quase que imediatamente. Em pesquisa da RepTrak Company, já em abril de 2020, era possível detectar a melhoria da reputação das empresas que se posicionaram diante da crise. No setor mineral, a média dos índices de reputação subiu de 58,2 para 61,7 entre janeiro e abril de 2020. Como pontos fortes de sua atuação, destacam-se, segundo os entrevistados, campanhas de sensibilização, doações de fundos e recursos para outras instituições, gestão da paralisação das atividades e manutenção de empregos. Este é um valor indicativo de que a sociedade espera e reconhece as ações de um setor mineral que assume seu papel de protagonista e indutor do desenvolvimento sustentável. Não estamos aqui para mudar apenas a narrativa do setor. Estamos, sim, fortemente comprometidos a realizar uma mudança estrutural. Acreditamos que seja importante sistematizar todo esse aprendizado. Por isso, apresentamos à sociedade brasileira esse documento, baseado em publicação do ICMM, em parceria com o Department Initiative, e a partir do framework desenvolvido pela Business Fight Poverty. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao ICMM e parceiros, ao Business Fight Poverty e pelo desenvolvimento do modelo. E todos os profissionais do setor que trabalharam diariamente para minimizar os impactos nas operações e na sociedade. Mais do que números de investimentos, queremos ter a certeza que o setor aprendeu e contribuiu para combater essa pandemia, em parceria com a sociedade, as organizações, entidades e poder público. É uma oportunidade de aprendizado para todos nós. A nossa contabilidade aqui não foi o valor investido, mas sim quantas vidas conseguimos ajudar a salvar. Isso sim é importante, isso sim é o nosso foco. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Flávio. Acho que a gente começa a ver essa experiência aqui no Brasil a partir deste relatório, que inclusive está sendo lançado agora, né, e já está sendo publicado no nosso site do IBRAM e também no estande virtual do IBRAM. Ele vai estar disponível para download. Então, aqueles que tiverem interesse podem ir lá. E quem tiver alguma que está nos assistindo, tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode endereçar aí no chat que a gente recebe aqui para poder ter esse diálogo. Já recebi algumas aqui que já vou endereçar aos participantes. Gostaria de agora convidar o Sérgio Andrade, né, o diretor executivo da Agenda Pública, para compartilhar com a gente um pouco da experiência, né, da Agenda, né, nesse período aí de pandemia. Por favor, Sérgio, seja bem-vindo e obrigado pela presença e pela parceria em nos ajudar a publicar essa versão brasileira.
Bom dia, Paulo, bom dia meus colegas aqui do painel, a você que está nos assistindo. Bem, primeiro dizer, Paulo, que é uma alegria ver o resultado, né, depois desse trabalho e dizer que o resultado que vocês vão receber, já receberam desse documento, ele de fato está na melhor tradição do debate internacional hoje, que vem tratando tanto ao nível dos órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, mas também os debates do Fórum Econômico Mundial, da CEPAL, que vem recomendando medidas estruturantes e não apenas aquelas pontuais para enfrentar a crise, né, da Covid-19. E, nesse sentido, realmente é uma alegria ver não apenas o balanço do que o setor mineral fez durante esse momento mais agudo da pandemia, mas também no resultado da publicação, o que ainda pode ser feito. Porque é isso, né? Nós estamos ainda em pandemia, vai passar, mas não passou, né? Não é isso? E, de fato, o quadro atual, a publicação brasileira já traz, né, essas informações, dá conta de um aumento, né, da situação de desigualdades no país. Nós sabemos que aqueles que foram mais afetados, tradicionalmente são pessoas, populações mais vulneráveis, os informais, mulheres, negros, né, que são maioria nesse segmento, mas também nós ouvimos, né, já um termo para designar esse momento, que é a geração Covid, né, que é aquela geração que, em fase escolar, que de alguma maneira sofre perdas, né, de desempenho, perdas de aprendizagem, e a comparação é geral, né, isso já pode ser visto mesmo nos Estados Unidos, mas no Brasil isso é mais agudo por questões de acesso, né, à tecnologia. Então, para uma organização que, como a Agenda Pública, que tem essa preocupação com medidas estruturantes, com a qualidade da governança pública, com a qualidade dos serviços públicos, acompanhar, né, participar, trabalhar ao lado do IBRAM, do ICMM, para apontar esses caminhos, é de fato uma alegria ver esse resultado. E coerente com essa mensagem, né, de interdependência. Porque o relatório do Fórum Econômico Mundial ele já aponta, né, a discussão hoje dos riscos, né, os riscos globais, nós sabemos que um risco global, aliás, um risco tecnológico, ao mesmo tempo um risco social, um risco ambiental é econômico, um risco social também é político, um risco fiscal é social, né, e o risco epidemiológico é uma combinação de tudo isso, né? Então, esse olhar que a publicação traz para esse mundo pós-Covid, ele também tem aí um diálogo com esse momento que o país vive de pós-eleições, né, o começo das administrações municipais tão importantes para a atividade da mineração, né? Afinal de contas, a mineração ela tem um vínculo quase ímpar, né, entre todos os setores, com os municípios onde atua, com as comunidades onde atua, e então pensar nessa realidade para os governos locais, para as comunidades, é fundamental. E esse mundo, ele aponta praticamente dois desafios fundamentais, que é o desafio do trabalho, emprego e renda, e uma pressão significativa por serviços públicos, né? Nós já sabemos que os serviços de saúde estão pressionados, mas nós precisamos lembrar que nós estamos adiando vários procedimentos, né, na saúde para atender a emergência. Então, tudo isso fica represado, né? Então, nós vamos ter pressões da saúde, nós vamos ter pressões na educação e pressões na assistência por todo o contingente que a gente vê nesse momento como muito dependente, né, de apoio e para superar essa crise. Nós fizemos uma pesquisa em conjunto aí com o Pacto Global e com outras organizações do Covid Radar, que tiveram a participação de várias empresas do setor de mineração. Essa iniciativa se chamou Reset, que é exatamente para pensar como o mundo tem lidado, como os governos têm lidado com essa governança de cooperação público-privada para responder à pandemia.
E esses desafios de como agir nesse momento, a boa notícia é que a publicação endereça muito bem, está numa boa tradição e, ao mesmo tempo, mostra que o setor de mineração sabe como reagir, como fazer no tempo e também nesse repertório de soluções. Então, eu lembro aqui, Paulo Henrique, a contribuição do setor de mineração, inclusive durante os debates na ONU em 2015, para a adaptação dos ODS ao modelo, né, ao negócio da mineração, foi um setor pioneiro. Então, a publicação ela vem também nessa tradição. Mas é preciso lembrar que nós estamos aqui, ao mesmo tempo, para um chamado para ação. O Fórum Econômico, mais uma vez, ele comenta num dos seus papers que esse momento, né, de pós-pandemia ou de quase pós-pandemia, nós temos o desafio como sociedade, né, de evitar uma espécie de decepção instantânea, que é a expectativa social e a nossa capacidade de entrega, porque a conta chega, né? Nós temos desafios que vão da conciliação de interesses e a rotina que nos toma, que nós vamos precisar endereçar nesse momento de recuperação. E os destaques da publicação, só queria citar alguns, nessas dimensões da atuação relacionada ao core business, a atuação com as comunidades e o engajamento, ela é muito interessante. Eu queria destacar aqui alguns pontos que, particularmente na relação com o território, isso soam como aprendizados, práticas que vão iluminar bastante o debate para nós aqui que temos uma relação muito forte com o território. Primeiro, a mensagem é clara, né? A Nick também lembrava disso, da importância da interdependência. Então, é fundamental olhar, né, para essa realidade da Covid-19 e trabalhar com os municípios, trabalhar com o território, com as políticas públicas, mas é fundamental também construir e apoiar a liderança, né, para pautar essa recuperação, porque, afinal de contas, nós precisamos de caminho, né, e nesse momento tudo passa a ser prioridade, porque todas essas demandas, esse evitar, né, a decepção instantânea é fundamental, e nós temos um momento em que aproveitar, né, que é esse momento de construção dos planos plurianuais, por exemplo, que é o momento de qualificar como será essa recuperação, que tipo de liderança e caminho nós devemos tomar. Outra coisa fundamental que a publicação traz é repertório, né? Qual o repertório que nós precisamos trabalhar nessa governança plural, né, que envolve o setor privado, a mineração, outros setores da economia local, o setor público, a sociedade civil. Nós precisamos, fundamentalmente, no caso de repertório, de decisões baseadas em evidências, né? Porque nós não podemos mais, para resolver um problema de saúde, num cenário de falta de recursos, pensar naquela discussão de construção de hospitais, né? Não dá mais, né? Nós precisamos de outros arranjos, e o que as políticas baseadas em evidência, o que os ODS, né, que tem lá um conjunto de evidências muito importante de como resolver os grandes problemas de saúde, por exemplo, nós temos lá um repertório de evidências científicas. A publicação traz e lembra disso a importância de evidências científicas. E nas nossas ações, né, no território, é muito importante também não se deixar levar pelas médias, né? Nós precisamos desagregar os dados, fugir das médias, porque é lá que nós vamos encontrar quem de fato tem mais vulnerabilidade, quem está ficando para trás. A principal mensagem, não deixar ninguém para trás dos ODS, ela tem a ver com isso, né? Onde estão os mais impactados por toda essa situação. E, ao contrário do que parece, nós não estamos falando exatamente, estou falando aqui de medidas de curto, médio prazo, de mais investimento, mais recursos necessariamente. Nós precisamos também fortalecer a capacidade de coordenação, porque grande parte da capacidade para resolver esses problemas tem a ver com a qualidade da nossa governança. Então, como é que nós evitamos essa fragmentação das ações, em que cada área, né, cada ator no território
atira para um lado, então essa fragmentação é muito complicado. Então, capacidade de coordenação, isso está em 9 em cada 10 relatórios de avaliação de política pública, melhorar a capacidade de coordenação. E de um ponto de vista mais pontual, Paulo, já para encerrar, essa preocupação importante com aquilo que ficou muito claro na pandemia, conectividade. Então, em alguma medida, o setor de mineração, que tem tamanha capacidade, apoiar o desenvolvimento de uma infra, de espaços que possam fortalecer a conectividade nos territórios, garantindo acesso tanto a recursos, né, e serviços que vão da telemedicina à própria educação, isso também, isso não significa necessariamente custear a infraestrutura, mas garantir a articulação necessária para que os territórios possam ter isso. Já no longo prazo, e finalizando, a mensagem da publicação, outros insights que aparecem lá, é o estímulo à cooperação entre os municípios, né? Isso é fundamental nesse momento de poucos recursos. Nós conseguimos racionalizar custos trabalhando com infraestrutura e coisas que podem ser feitas de forma consorciada, os consórcios multifinalitários. E a forma que nós trabalhamos também precisa mudar. Aqui lembro o nosso exemplo com a MRN, com a USAID, do debate sobre impacto coletivo, né? Esse debate internacional que ganha consistência, as alianças de impacto. Nós não podemos mais trabalhar de forma isolada, cada organização, cada agente trabalhando com o seu projeto, nós temos que construir alianças de impacto. E, nesse sentido, a mineração ela tem capacidade para liderar e também e construir essas pontes com diferentes setores, inclusive com o agronegócio, que é muito presente. Basta lembrar que grande parte dos municípios em que a mineração desenvolve suas atividades também são municípios agropecuários, na sua grande maioria. A segunda vocação é agropecuária. Então, construir alianças com os setores econômicos, para essas alianças de impacto, para mudanças que o país vai precisar, né, isso será fundamental nesse momento. Então, é hora de ambição e liderança, e o setor de mineração está à altura do desafio e tem todas as condições de fazer isso, como mostra aqui os exemplos e as diretrizes que o IBRAM e a ICMM mostram de forma coerente com o compromisso que foi firmado ano passado entre o setor. Muito obrigado, Sérgio. Eu passo agora a palavra para o professor Raico. Bom dia, um prazer estar com vocês aqui, representando o Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Obrigado pelo convite, também saudações a todos os painelistas, aos colegas da IBRAMA e da ICMM. O nosso papel aqui nesse trabalho, eu e meus colegas, a gente deu um passo atrás, né? Porque vocês falaram muito, a Nikki falou sobre o mindset of transformation, né? De como a gente pensa sobre uma transformação. O Flávio também falando queremos uma mudança estrutural, né? E a gente vê agora nessa publicação e muitas outras publicações que falam sobre sustentabilidade, realmente, também como o Flávio mencionou, né, a maturidade do setor em abordar e fazer essas mudanças acontecer. Então, eu queria fazer um passo atrás e falar, né, como se insere essa publicação nos desafios da mineração nesse tempo, na pandemia, e também os desafios que estavam acontecendo. E eu fico muito feliz de ver a Carta Compromissos, né, que a IBRAM publicou, com compromissos muito concretos, e acho que a publicação aqui se insere nisso, né? E acho que é uma grande força esse Building Forward Better Framework, que mostra ações e dá para fazer comparações entre o que essa empresa está fazendo de curto e no longo prazo, né? E é uma tentativa de instigar a colaboração no setor, né? Como o Sérgio agora acaba de falar, acho que uma grande força é quando a gente se dá conta
que muitos desses desafios, né, saúde, segurança, relacionamento com as comunidades, não são desafios que atingem mineradoras particulares, mas é um desafio para todo mundo. E aí, para desenvolver metodologias que são escaláveis, né, que conseguem realmente, como o título da publicação fala, né, a mineração como parceira para o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas e resilientes, aí a grande pergunta é como escalar, como fazer boas práticas disponíveis, como implementar políticas públicas que realmente, eu acho que esse vai ser o grande desafio, que realmente impacta no desenvolvimento, e aí no desenvolvimento, obviamente, das comunidades onde a mineração tem um efeito. Agora, né, na leitura crítica do relatório, de relatórios de sustentabilidade, né, a gente fez um benchmarking no setor bancário, a gente está fazendo agora um sobre agronegócio. Quando eu olho esses relatórios das empresas, eu me pergunto, isso é transparência ou marketing? Né? E, normalmente, é um pouco das duas coisas. Né? Tem muita coisa boa e transparência, e tem informações negativas também, e iniciativas que não deram certas, ou indicadores que não estão indo na direção esperada, mas também tem muita coisa de marketing. Então, como o Flávio falou que, né, o relatório, né, reflete a maturidade do setor em lidar com esses desafios. E ainda em um olhar um pouco mais crítico, eu vejo que tem muitas práticas ainda muito pequenas, né, de iniciativas que atingem, né, 50 pessoas, ou atingem, não sei, 3.000 pessoas. E quando eu vejo isso, né, cinicamente, um pensamento entra na minha cabeça de falar, cara, a escola do meu filho aqui em São Paulo faz esse escopo de ação. Né? Então, acho que seria interessante saber de qual o tamanho do desafio. Né? Em quantas comunidades todas as mineradoras do Brasil estão atuando e quantos realmente estão atingindo. Em nossa carta de recomendações, né, a gente fala sobre perguntas, né, perguntas do futuro. Como será se o bônus dos executivos seria atrelado ao IDH da região onde eles atuam? Né? Eu sei que a Fibria tem um índice de vizinhança, não lembro exatamente agora como ele chama, mas eles fazem um levantamento de falar, os vizinhos aqui na comunidade consideram a Fibria um bom vizinho, sim ou não? E se a meta, ou se a resposta da população em baixa de 80%, o gerente operacional da planta não recebeu bônus. Então, acho que esse novo mindset que a gente está procurando, né, é uma mineração que realmente se preocupa com o desenvolvimento sustentável e que realmente faz as coisas acontecer. E por isso a colaboração é tão importante. Né? Então, a gente queria entender um pouco melhor quem é o escopo de atuação, para também depois dizer uma doação de 900 milhões de reais é muito ou pouco. Né? O que mais que podia ser feito em políticas públicas? A gente vê também muitas ações e pouca colaboração. Né? Eu fiquei agora impressionado, não sei se vocês viram, né, com o caso da Carrefour a semana passada. Na segunda-feira, a BRF, Coca-Cola, Danone, Heineken, todo mundo assumiu um compromisso sobre equidade racial. É uma reação rápida, né? Também, se a gente vê outros casos, agora fora do setor de mineração, a Ambev, Gerdau, Einstein, criando um hospital aqui em São Paulo em 40 dias, né? Você vê uma agilidade junto com uma colaboração. A Ambev tem uma pessoa contratada que só olha iniciativas existentes e pensa onde vale a pena fazer parte, né? Porque não tem mais isso de quem quer lançar uma coisa nova. Então, eu acho que também algumas das ações podiam ser mais rápidas. E também no resumo da ópera, isso eu acho que normal, né? Mas o Building Forward Better Framework
providencia uma metodologia bem consistente para pensar também longo prazo, né? Obviamente, se a gente olha a publicação, tem muitos exemplos de curto prazo, né? E pouco que é estruturado de longo prazo. E aí eu achei, né, que a mineração que tem esses décadas de relacionamento com as comunidades teria já umas metodologias mais robustas. Por isso, né, olhando para frente, eu acho que seria muito interessante refazer essa publicação em, não sei, 1 ano, 2 anos, para ver como foi a evolução do setor frente a essas questões, né? Também frente a todos os efeitos da pandemia que ainda estão a vir. E encorajando vocês também de falar sobre, mais transparente também sobre coisas de colaborações que não deram certo e que a gente consegue aprender com isso. E um pouco mais de humildade, né? De falar, a gente ainda está no começo de uma jornada, muito no começo de uma jornada, aprendendo como o setor consegue fomentar o desenvolvimento sustentável, como a gente faz isso no core business, né, que eu acho que é bem interessante que o framework apresentado leva isso para o negócio, né, e aí, para mim, essa correlação com as metas dos objetivos dos executivos, o bônus dos executivos é uma sugestão bem interessante, porque vocês têm competências maravilhosas, vocês têm competência para trabalhar com o governo em políticas públicas que podem fomentar saúde, educação, desenvolvimento local. Vocês estão na comunidade, então vocês têm relacionamento que realmente consegue alavancar lá, formar lideranças e ter certeza que as políticas do governo fazem uma diferença no local. E vocês têm né, realmente fomentar o desenvolvimento, né? Acho que o olhar realmente do futuro vai ser como a mineração faz uma diferença no local onde eles operam, porque eu sinto uma certa perspectiva que diz a mineração é imprescindível para o mundo, né? Tudo que a gente tem, celular, tudo tem metal e insumos da mineração. Está certo, né? Isso está certo, a gente precisa disso. Mas a gestão das empresas mineradoras, né, que providenciam esses insumos, pode ser bem diferente. Eu acho que o mundo agora está esperando, e eu acho que a publicação é um primeiro passo muito nessa direção, de falar, a gente precisa de mineradoras que olham para o desenvolvimento, olham para as necessidades da sociedade e tomam um papel mais protagonista em realmente fomentar o desenvolvimento sustentável das regiões e deixar comunidades mais desenvolvidas depois que acaba a mina, que a sociedade também tem outras atuações econômicas, etc., para se sustentar e não essa dependência que existe em muitos lugares. Então, essa sugestão, né, pensar nesse mindset, qual é o mindset de uma mineradora no futuro e como fomentar isso, e acho que a publicação é um primeiro passo muito bom nessa direção. Professor Hayek, eu gostaria de agradecer a todos, a gente está chegando aqui no final do painel, tivemos aqui alguns comentários querendo saber mais e até ter acesso à publicação do ICMM também. Nós vamos pegar essa publicação e vamos disponibilizar também no nosso site. Então, pegando aí com a Nick, muito obrigado. Também muitas perguntas sobre ações que podem ser compartilhadas, né? Então, assim, como compartilhar? Eu acho que esse relatório é um primeiro passo dessa troca de experiências que o IBRAM se propõe a ajudar que as mineradoras façam. Concordo que os desafios são gigantescos, concordo em que talvez ninguém estivesse preparado para enfrentar essa pandemia, nem governo, nem as empresas, nem nós, como cidadão, e também o setor mineral, mas a gente já vê aí esforços, a gente já vê bons exemplos aí no mundo inteiro.
Então, acho que a gente tem uma oportunidade de construir, né, um futuro melhor a partir dessas experiências, né? Vamos aprender, pelo menos, então, com isso. Então, chegamos ao fim do nosso painel. Gostaria de agradecer muito a presença, a parceria, né, Nick, com você, com toda a equipe do ICMM. Muito obrigado. Obrigado ao Flávio, né, pela oportunidade que está sendo dada. Queria agradecer ao Sérgio, Agenda Pública, por essa troca e esse aprendizado, e também à Fundação Dom Cabral, ao professor Raico e a Marina, que nos ajudaram aí, e que nós possamos continuar esse trabalho. Então, bom dia a todos, convido a todos a continuar aí na nossa programação, que é extensa, mais 2 dias, visitar, né, os estandes virtuais, né, e ter a oportunidade de compartilhar conhecimento. Muito obrigado a todos, um bom dia. Bom dia, obrigado, gente. Obrigado. Thank you.